gestão com esses hormônios, tá, ele não vai ter interferência no câncer da paciente. Ela faz o tratamento, é estimulada, é retirada os óvulos e depois ela pode utilizar esses óvulos para gestação no futuro. Mas esse tempo, imagina, eu detectei um câncer, mas eu quero ter filhos, mas eu quero o tempo está correndo, eu tenho que aspirar nos meus óvulos, que a gente vai explicar direitinho. E como é que o tratamento contra o câncer, não é uma coisa preocupante isso até, doutora Luciana? Com relação a isso, talvez a Ana poderia falar melhor. Em paralelo com o tratamento oncológico, por exemplo, se a paciente tem um câncer... Você corre contra o tempo, né? Contra o tempo. Ela vai já para a cirurgia, no caso com o seu oncologista, seu cirurgião, e logo após, por exemplo, se ela é indicado a quimioterapia ou radioterapia, o tratamento de congelar é em torno de 12 dias. Para isso, precisa um exame de sangue, que leva 2, 3 dias antes para ficar Vocês agem também rápido, vocês são rápidas no processo, né? É rápido, porque se for retirar o sangue, os exames todos negativos, a estimulação ovariana leva de 12 a 14 dias, é retirado os óvulos e depois se inicia o tratamento quimioterápico ou radioterápico. Olha só, eu fiz até para seguir mais ou menos um passo a passo aqui, né? Não são, mas só para a gente lembrar, porque assim, ó, o tratamento, a injeção de hormônios, 12 dias, para liberação de óvulos. Aí, durante esse período, vocês acompanham, através de ultrassom, o crescimento desses óvulos, é isso? O clínico, sim. Sim, o clínico, para ver se realmente está acontecendo conforme... O crescimento adequado. Ela começa as medicações e aí já é feito o exame ecográfico, no caso, a ultrassonografia na própria clínica. Nós mesmos fazemos ultrassom na paciente e à medida que ela vai utilizando as medicações, que a gente também vai orientando como aplicar, quando a paciente tem dúvida, a gente faz a aplicação com a paciente. E aí ela vem à clínica a cada 3, 2 dias para acompanhar o crescimento dos folículos, que é o crescimento folicular. Sim. Esse crescimento vai variar de paciente para paciente. Como você comentou, tá. Né? E essa avaliação, tanto do tamanho dos folículos quanto do endométrio, deve ser por ecografia, por ultrassom. Mas a qualidade do próprio óvulo só vai poder ser verificada a partir do momento que ele for... Depois que ele for entregue, no caso, para embriologista, no laboratório. E a partir de que momento eles são aspirados? Quando esse crescimento folicular, que é acompanhado por ultrassonografia, que em média eles estão prontos em torno do 12º dia de medicação, eles são aspirados, aí é feito as injeções, são aspirados depois de 36 horas, e no caso, em jejum. É vaginal? Como é que tem feito algum tipo de a aspiração é feita via vaginal, não ocorre corte na paciente. Ela deve estar em jejum, é feito sob anestesia, uma sedação, para não ter dor. E é introduzido o aparelho de ultrassonografia junto com uma agulha, que é guiado pelo ultrassom, e essa agulha é introduzida no fundo da vagina, então ela não tem um acompanhamento por vídeo? Ao mesmo tempo com ultrassom. E ali se localiza esses folículos. Minúsculos? Os folículos se vê pelo ultrassom. O que não se vê no ultrassom é o óvulo, se visualiza os folículos. E eles são esvaziados por essa guia. Então, essa agulha fura o folículo, é esvaziado esse folículo, onde está o óvulo dentro. Perfeito. E através de um catéter é ser colocado num tubo de ensaio e imediatamente entregue para o embriologista. Cada óvulo, cada folículo, a partir do momento que você fura um folículo, você extrai um óvulo e coloca num determinado recipiente? Num frasco, num tubinho de ensaio. Que é bem laboratorial mesmo. Sim, aí né? isso tudo simultâneo. Simultâneo. E eu vou falando para eles, Sim. Tem, não tem, porque muitas vezes eles falam, tem tantos folículos, né? Folículos, tá. Mas talvez não tem óvulo. Que o que se vê Depende no ultrassom... do caso, depende de cada paciente. Entendeu? Mas é um processo, hein? Que cada folículo pode ter um óvulo, até 2, ou pode não ter nenhum. Tá, e se no final de uma sessão como essa, que dura mais ou menos quanto tempo? Desde a aspiração até transferência, mais ou menos? Transferência após a aspiração do ovário. Leva o que, uma hora? Depende da paciente. Para aspirar, leva em torno de 15 minutos. Bem rapidinho. O procedimento, 15, 20 minutos, depende. Até o processo de sedação e tal? Meia hora no máximo. Isso. Depois, normalmente, quando se é para congelar, aí o procedimento é todo, no caso com a Luciana, laboratório. E aí, no caso, se você aspirou e nenhum deles foram, né, nenhum desses óvulos realmente foi satisfatório, existe uma nova possibilidade de novas injeções de hormônio? Sim. Sim, aí se discute para, de repente, utilizar outras medicações, ou rever o caso da paciente, ou mudar o tipo de protocolo, a forma de aplicação, mudar outro tipo
enfim. Tem alguma coisa química no organismo da mulher que possa inibir a produção de hormônio? Ou pode, sei lá, bloquear essa produção de óvulos? As pacientes com endometriose, elas podem apresentar uma chance maior de uma resposta menor também. As pacientes também fumantes diminuem a reserva ovariana, né? Então o tabagismo é uma coisa que contribui para a diminuição dessa reserva de folículos. Os tratamentos com medicações, como quimioterapia, no caso, né? Que daí no caso pode destruir. Mas isso depende muito da qualidade do ovário da paciente. E tem pacientes que têm uma tendência a ter uma produção menor de óvulos. Não tem como ver isso numa consulta convencional ginecológica, né? Se ela tem uma propensão maior ou menor para a produção de folículos, né? O que ocorre? Tem para ter um prognóstico, sim, através de um exame de sangue, que é a dosagem do FSH no terceiro dia de um ciclo menstrual. Hoje, tanto aqui quanto na Europa e nos Estados Unidos, se fala muito em contagem de folículos antrais, que é até mais fidedigno do que esse exame de sangue, que seria uma ultrassonografia quando ela está menstruada, no terceiro dia do ciclo menstrual, e a gente conta os minúsculos folículos, que medem 3 milímetros cada um. Eles têm que ter um tamanho especial. Isso, em cada ovário. Então, essa paciente que menstruada tem esses minúsculos folículos em pouca quantidade, essa paciente pode ter uma menor reserva, uma menor resposta aos hormônios e, consequentemente, menor quantidade de folículos e menor quantidade de óvulos. Tá, mas isso não descarta a possibilidade de realmente ela congelar os seus óvulos. Pode ser um, dois, vão tentando. E aí, foram aspirados, né? Aí cada um foi passar, ficou no seu lugarzinho determinado. E aí, no teu caso? Aí, porque para mim ele vem com aquele cúmulo todo, que você viu aquela célula, aí é limpar. Deixa eu dar uma olhadinha, a gente pode colocar mais uma célula daquela? Um óvulo, que ele vem assim purinho, né? Ele vem com um monte de células e quando a gente faz a ICSI e para congelamento do óvulo, eu tenho que limpar aquelas células, né? Ali, ó, ele está limpo, ele está sem aquelas células do cúmulo. Certo. E quando a gente fala do congelamento de óvulo, então esse óvulo, olha lá, ó, ele vai ser congelado. Ele já está pronto para congelar? Está pronto para congelar. Em 30 segundos eu congelo. É o tempo de congelamento. E aí, esse processo de congelamento para não... Tem os cristais de gelo, né? Quando você congela alguma coisa, tudo fica congelado. Sim. O que é o congelamento? O congelamento, ele vai manter né, toda aquela estrutura ocitária que a gente apresenta na célula, a estrutura interna. Né? O congelamento, ele é o quê? Nada mais é do que uma desidratação. O que eu vou fazer? Eu vou retirar a água da célula, né? Como é que você consegue fazer isso? Soluções que vão desidratando, passo a passo. Nesse caso, ele já foi desidratado, será? Então, esse óvulo, não sei te dizer assim, se peguei de arquivo, se foi de um óvulo congelado ou não. Mas o importante ressaltar que quando você congela e descongela um óvulo, é integridade assim. Sei, ele tem que estar perfeitinho. Então, mas o que a gente tem, é o resultado que a gente tem. Perfeito. E depois que você congelou e descongelou, é uma ICSI, é uma fertilização normal. Mas ele só pode ser descongelado uma vez para ser fertilizado. Sim. Por isso que é importante que a gente tenha não 3 óvulos para congelar. Porque se uma mulher chega no consultório com uma idade de 45 anos, ela não vai ter que nem essa reserva que a doutora Ana falou. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter 2, 3, 4 óvulos. Qual seria a quantidade ideal para congelamento para uma possível fertilização? Porque assim, quando a gente trabalha numa fertilização, não que a gente não tenha resultado. A gente, assim, esse mês a gente teve uma paciente que tinha 42 anos, fertilizou os 2 e engravidou com os 2. Mas, assim, se eu tiver 5, se eu tiver 6... seria o ideal do que ter 2. Nesse caso, aproveitando esse exemplo aí, doutora Luciana, são 3 óvulos ou o que é? Ali já não é óvulo, ali já é um embrião com 4 células, 48 horas. Gente, é um embrião formadinho. 4 células. A gente costuma transferir um dia a mais. São 72 horas. Ele vai estar com 8 células ou mais. Vocês acompanham o embrião assim dia a dia. Dia a dia. Dia a dia. Então, que nem eu estava te falando do congelamento, ó,